Convido você para você abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 26, Atos dos Apóstolos, versículo de número 26. Estava orando hoje e pedindo a palavra ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que é dono da igreja, né, irmãos? Ele que cuida da igreja. E eu dizia: Espírito Santo, me dá a palavra, assim como o Senhor me dá a palavra de terça-feira para o culto, para o sábado, me dá a palavra também para me pregar na Ebenezer. Eu não quero só pegar um texto da palavra de Deus, apesar de ser toda ungida a palavra de Deus, mas eu quero ter uma direção. O Espírito Santo me levou a falar sobre batismo nas águas. No momento eu não entendi bem, mas depois eu entendi, porque domingo próximo, domingo que vem, dia 6 de dezembro, já é batismo nas águas. E Deus quer falar alguma coisa com você a respeito de batismo nas águas. Então, a leitura, por favor, o capítulo 8 de Atos, verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Cândice, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Até aí tá bom. Fecha teu olhinho. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi lida, e agora é hora de entendermos qual é a tua vontade para essa noite, para as nossas vidas. Espírito Santo, eu sou todinho seu, do alto da cabeça à planta dos pés. A minha alma é tua, Senhor, o meu espírito é teu. Me usa agora para trazer compreensão ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Por favor, se acomode, se assente, sinta-se bem, porque você está na casa do Papai Celestial. Essa casa aqui é sua. Graças a Deus. Sabe, irmãos, muitas pessoas não entendem a questão do batismo nas águas, e pensam que é só mais um ritual comum, e não é. Se nós lermos o livro de Mateus, você vai ver Jesus se dirigindo até onde estava João Batista. João Batista estava batizando no Rio Jordão, e Jesus se dirigiu até lá, porque ele precisava ser batizado. Precisava não, mas ele queria deixar um exemplo. E chegando até João Batista o reconheceu dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, cheio de glória, de poder, irmãos, e humilde, ele chegou até João Batista e disse: João, você me batiza? Porque ele está batizando os soldados romanos, batizando outras pessoas, e Jesus falou: João, é a minha vez, me batiza. E João se sentiu constrangido, porque ele sabia quem era Jesus. Ele foi o precursor de Jesus, ele veio na frente de Jesus para anunciar que ele viria. João se sentiu todo tímido e disse assim: eu vou te batizar? O Senhor que deve me batizar, e não eu te batizar. E Jesus novamente disse para ele: João, vamos fazer o seguinte, por enquanto deixa desse jeito, me batiza. Então João Batista permitiu com que Jesus fosse batizado por ele. E quando João Batista
mergulha Jesus dentro d'água, porque essa é a forma correta do batismo. Imersão, mergulho, do grego batismo bapto ou baptos, que significa mergulhar, entrar dentro d'água. Quando Jesus é mergulhado nas águas, e quando ele sai das águas, se você ler bem o Evangelho de Mateus, lá vai estar escrito assim: e o céu se abriu, e o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba, e desceu em cima de Jesus ali nas águas, e ouviu-se uma voz, um estrondo, que dizia assim: esse é o meu filho amado, esse é o meu filho amado. Naquele primeiro momento estava ali Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo foi o começo, o início do ministério de Jesus, como é o início de uma vida cristã poderosa e valorosa. Todo cristão que se preze e que crê em Jesus deve ser batizado. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16, lá está escrito assim: quem crer e for batizado, será o quê? Salvo. Mas quem não crer será condenado. Eu te faço uma pergunta: quem pode se batizar? A pessoa que crer que Jesus é o Salvador. Eu acredito que você presta bem atenção nos batismos que acontecem aqui na nossa Ebenezer. Quando o pastor Ciro, ele faz uma pergunta para os batizandos: você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar? A pergunta é essa. E o batizando, ele responde assim: sim, eu creio. E o pastor então, ele toma a palavra dizendo: pela tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Ali, irmãos, é como se o céu abrisse para aquele que está se batizando. É o início de uma vida cristã, de uma vida nova. Batismo é início. O céu está se abrindo, as trevas estão começando a se dissipar. Foi isso que aconteceu com Jesus no Jordão. O céu se abriu, aparece o Espírito Santo e aparece Deus falando. E é isso que acontece na vida de quem se batiza. Você que me vê agora pela internet, o que nós estamos falando aqui não é conto da carochinha, mas está aqui nas Sagradas Escrituras, Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. É verdade também que tem muitas pessoas, tem pessoas que vivem muitos anos dentro de uma igreja, mas ela reluta em se batizar. E o pastor da igreja, jamais ele vai forçar, pastor dessa igreja, das congregações, meus amigos que estão aqui, ninguém força ninguém a batizar. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo, como o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Muitos acham o seguinte: eu vim de uma família conservadora, e meu pai e a minha mãe me ensinaram que o batismo é aquele que fizeram comigo quando eu era criança. Aí eu te pergunto: mas quando você era criança, você creu? Quando te perguntaram alguma coisa, se é que perguntaram, você creu? Por que Jesus se batizou com 30 anos de idade? Não que eu esteja dizendo para você que o batismo precisa ser a partir dos 30 anos. Mas por que Jesus se batizou nessa idade? Para mostrar que a pessoa que se batiza, ela tem que tomar a sua própria decisão, e não deixar que as pessoas tomem decisão por você. Porque o que envolve tudo isso, irmãos, é salvação. Não é um presentinho qualquer, mas é salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Mas a outra parte é dura. Mas quem não crer será condenado. Então você não pode ir pela cabeça das pessoas, do que elas te falam, mas você tem que ir pelas Sagradas Escrituras, por aquilo que está nesse livro santo, nesse livro sagrado. Muito bem, voltando à leitura do livro de Atos, capítulo 8, versículo 26 em diante.
Aqui a Bíblia fala de um homem, de um diácono, foi um dos primeiros diáconos da igreja primitiva, Filipe. Ele estava entre os 7 diáconos, escolhido ali para servir o povo. E o Espírito Santo, aqui diz, ele fala, ou melhor, o anjo do Senhor, ele fala a Filipe: você sai da onde você está, e você vá até determinado lugar, porque tem alguém lendo as sagradas escrituras e não está entendendo. Filipe sai da onde ele estava e vai até a estrada de Gaza, uma estrada desativada, e ali ele encontra um homem etíope, superintendente da rainha de Cândice, um homem muito importante, mas que já começava a crer no Deus eterno, porque ele saiu da sua cidade, saiu da sua terra da Etiópia, e foi até Jerusalém para adorar. Só que no retorno para o seu país, ele lia um pergaminho, provavelmente capítulo 53 de Isaías, e ele queria entender de quem o pergaminho estava falando, de quem as sagradas escrituras estavam falando, só que ele não entendia. É por isso que Deus levantou nós pastores, para você ajudar as pessoas que precisam entender a palavra de Deus, falar da palavra, não ter medo, esclarecer, tirar as dúvidas. Como naquele lugar não tinha pastor e não tinha você ali, o anjo do Senhor falou: Filipe, vá para lá, até a estrada de Gaza, lá tem um homem que quer entender a palavra de Deus. E Filipe chegando naquele lugar, o homem estava montado no seu carro, era uma carruagem formosa, porque ele era um homem importante, e a carruagem não parava, a carruagem era puxada, é claro, pelos cavalos, e Filipe, acredito eu que a carruagem andando e ele correndo aqui, e você está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo o que você está lendo? Ele dizia para o homem etíope, e o homem disse: como eu vou entender? Eu não tenho ninguém que me explique o que eu estou lendo. E Filipe então se dispôs a explicar para ele aquele texto das Sagradas Escrituras. Aquele homem etíope o convida para que ele possa subir naquela carruagem, naquele carro. E a palavra do Senhor diz que os dois continuam seguindo viagem. A carruagem não parou. E Filipe então começou a explicar as Sagradas Escrituras para aquele homem etíope. Falou a respeito do texto que ele estava lendo, que aquele texto estava falando da pessoa de Jesus Cristo. Falou que Jesus era o Salvador, que Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, já tinha profetizado que nasceria o Messias, o Salvador. Eu acredito que a conversa foi muito boa, irmãos, e acredito também que foi falado a respeito de batismo nas águas. Eu acredito que Filipe falou para aquele homem, e Jesus se batizou no Rio Jordão, João Batista o batizou, para cumprir toda a justiça, para deixar exemplo, se batizou para que outros se batizam e tenham salvação. E aquele homem entendeu a mensagem, porque andando a carruagem ele disse assim: olha, ali tem água, olha lá fora da carruagem, lá tem água, o que me impede de ser batizado? E o Filipe diz: nada te impede, se você crer que Jesus é o Filho de Deus. E ele disse: eu creio que Jesus é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus. Eu fico muito preocupado, porque às vezes eu vejo homens e mulheres impedindo as pessoas de se batizarem. Há algum tempo atrás, o ano passado, a gente estava com uma quantidade de pessoas boas para batizar, e uma das moças que vieram para ser batizado nesse lugar, ela entrou aqui na Ebenezer. Quando ela chegou lá no fundo, ela cabisbaixa, ela me disse assim: pastor, eu não vou mais me batizar. E eu disse: o que aconteceu? Você não está bem? E ela disse: não, porque eu encontrei uma parente minha que falou que eu não posso me batizar.
que eu tenho que estar 100% em tudo na minha vida. E eu disse para ela: minha filha, a decisão é sua, não sou eu quem vou te forçar a batizar, porque não tem ninguém na face da terra que é 100%, que é 100% correto, que faz tudo certinho. Nós estamos num processo de santificação, e a Bíblia diz realmente que sem a santificação ninguém verá o Senhor, mas ainda nós não somos santos absolutos. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos ter tropeço, mas eu respeitei a decisão dela. Mas foi alguém da família que chegou e disse: não, você não pode por causa disso, por causa daquilo. Então, meu irmão e minha irmã, você que me assiste pela internet, quem pode se batizar? Aquele que crê que Jesus é o Salvador. Batismo é o início de uma vida cristã, é o começo de tudo, tudo começa ali. Quero citar para você também, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, eu não sei se o Mateus pode colocar esse texto para mim aqui no telão. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, Jesus respondendo: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava falando com Nicodemos, um homem entendido da lei, um homem importante em Israel, um homem muito religioso, que veio conversar com Jesus à noite, porque ele tinha receio de represárias, porque ele era importante. Então ele veio escondidinho à noite, conversar com Jesus, e nesse bate-papo Jesus falou para Nicodemos: você precisa nascer de novo, você precisa ser uma nova pessoa. Entende, irmãos? Você está entendendo a respeito do novo nascimento? Envolve água, sim, água e o Espírito Santo. Então Nicodemos, você precisa nascer de novo. O Nicodemos disse: mas como que eu vou nascer de novo? Por acaso eu vou tornar a entrar dentro da minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse para ele: você não entende isso? Sendo mestre em Israel, você não entende? Você não entende que o homem e a mulher precisa nascer da água e do Espírito? Está falando do batismo nas águas. Irmãos, não adianta, todo aquele que crer, ele precisa descer as águas batismais. É um cumprimento da justiça de Deus, que o próprio Jesus deixou para a gente como ensinamento. Por último, eu quero trazer para você o caso do carcereiro de Filipos. Paulo e Silas, acorrentados, jogados no cárcere interior, era um buraco fedido, e eles acorrentados ali por causa que tinham libertado uma moça que tinha um espírito de adivinhação. Um demônio se apossava dela e ela começava a adivinhar as coisas, e Paulo repreendeu aquele demônio, e por causa dessa benfeitoria ele foi preso, e Silas foi junto. Jogados no cárcere interior, era um buraco que ficava debaixo da cadeia, ali se defecava, ali se fazia todas as necessidades, e Paulo e Silas estavam ali. Mas quem é de Deus é de Deus, em qualquer situação. Não estou mudando o rumo da mensagem, não. Quem é de Deus em qualquer situação, pode ser em tempo comum, pode ser em tempo de pandemia. Quem é de Deus é de Deus. Por volta da meia-noite, esses dois homens de Deus, Paulo e Silas, começaram a cantar, irmãos, começaram a orar e a cantar, e a Bíblia diz que de repente veio naquele lugar, aconteceu naquele lugar um terremoto, que soltou as cadeias de todos os presos que estavam ali, e eles foram libertos. Mas o carcereiro, quando percebeu que tinha acontecido aquele terremoto, ele logo procurou uma espada e quis se matar, porque ele era responsável por aquelas pessoas. E Paulo então disse assim: ei, não faças mal a ti, todos nós estamos aqui. E ele pedindo uma lamparina, uma chama, ele pulou dentro daquele buraco, daquele cárcere, e viu que estava ali Paulo, Silas e os outros presos. Ninguém fugiram.
Aí o carcereiro entendeu quem era Paulo, que era servo de Deus. A mudança começou ali pelo exemplo dado por Paulo. Ele poderia ter fugido, mas ele não fugiu. Todo cristão deve dar exemplo, para que outros copiem o seu exemplo e desçam as águas batismais. O carcereiro então pega Paulo e Silas e leva os dois para a sua própria casa, e começa a curar ali os vergões, por causa das chibatadas que eles receberam. Começa a passar remédio, e Paulo e Silas, aproveitando a oportunidade, falavam de Jesus Cristo, falavam sobre salvação, falaram sobre batismo, porque a palavra do Senhor relata, que naquela mesma noite, o carcereiro e toda a família dele foram batizados, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Você pode estar perguntando, mas pastor, batismo é necessário? Batismo é necessário. Só pode se batizar aquele que crê em Jesus, que Ele é o único Salvador. Esse pode descer as águas batismais. Quero que você feche o olho um pouquinho. Aleluia. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está falando aqui, e que o Senhor está falando também com as pessoas que estão me vendo pela internet, que estão ouvindo essa mensagem que é de poder, que é a palavra sua. Muitos, Senhor, por anos e anos estão relutando para não descerem as águas batismais, porque fizeram uma promessa para o pai, para a mãe, para os avós, que nunca se batizariam numa igreja de crente. Mas nessa noite a tua palavra está falando com eles, e a tua palavra está ensinando que há necessidade, assim como Nicodemos. O próprio Jesus disse: você precisa nascer de novo. E ele era religioso, Senhor, assim como o carcereiro de Filipos, ele e a família dele foram batizados, assim como o superintendente da rainha de Cândice, aquele homem etíope, Senhor, ele viu as águas e ele disse: o que me impede de ser batizado? Então nessa noite, Senhor, eu oro para que não haja empecilhos, que haja uma decisão, tanto aqui no templo, na Catedral Ebenezer, onde estamos, aqui na cidade de Limeira, como aqueles também que estão nos vendo pela internet. Faz a obra, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. A palavra da salvação é simples, irmãos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Batismo nas águas, eu me batizei em 1982, já faz um tempinho. Tenho quase 53 anos de idade. Devia ter na época 14 a 15 anos, 14 para 15 anos de idade. Como eu disse, aceitei Jesus no ministério do irmão Antônio, lá da congregação da Vista Alegre. É claro, no ministério da pastor Osai e do pastor Ciro aqui, mas lá na Vista Alegre era o irmão Antônio que dirigia os cultos. E me batizei logo depois no ministério do pastor Valdir Facione. Desci as águas batismais, fui batizado aqui no tiro de guerra pelo pastor Ciro Pereira do Lago, e a pastora Osaide levando os batizandos ali até aos pés do pastor para ser batizado. Não tem coisa mais gloriosa. Você pode ter certeza que quando você descer as águas batismais, o céu vai se abrir para você, e você vai ver que as coisas vão começar a andar na sua vida. Quantas vezes você já perguntou: por que as coisas não andam? Por que não dá certo? Está faltando alguma coisa? Está faltando o cumprimento da justiça de Deus. Batismo nas águas, isso é muito sério. Como nós falamos também da seriedade que é Santa Ceia do Senhor. Não vou falar sobre Santa Ceia, não vou falar, mas é sério, é bíblico, assim como o batismo. Graças a Deus.